bem. Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Por gentileza. Mateus 5. Nós vamos ler o versículo 5 também. Mateus 5, capítulo 5, versículo 5. Né? Nós vamos seguir aqui com a nossa série de sermões sobre as bem-aventuranças. Hoje é a parte 3 desta série. E eu vou fazer uma retrospectiva logo na sequência sobre a semana passada, mas eu quero ler primeiramente aqui o texto base de hoje, Mateus capítulo 5, verso 5, como base para a nossa parte 3 do sermão da série, né, sobre as bem-aventuranças, tá bom? Todos acharam? Mateus 5, verso 5. Graças a Deus está projetado ali também para quem quiser. É o versículo 5, Gá, por favor. Mateus capítulo 5, verso 5. É isso mesmo? É? Ah, então tá bom. Então na minha versão... Ah, tá. Tem uma palavra diferente aqui, mas está certo. Muito bem. Diz assim então a palavra do Senhor, Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, ou então os humildes, como está ali, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti por esta palavra que está aqui diante de nós. Como sempre fazemos aqui, nós damos graças por esta palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque temos de fato livre acesso à Tua palavra e nos ajuda a valorizar essa verdade, este fato de ter este acesso, Pai. Nos ajuda a valorizar este momento aqui de recebermos do Senhor a Tua palavra, não por causa do pastor, não na figura do pastor. O pastor é apenas quem vai comunicar, quem vai entregar a Tua palavra. A palavra é do Senhor. Então que o Senhor nos ministre, nos edifique através desta palavra hoje, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor nos ensine através dela, a cada um de nós, em nome de Jesus, porque nós precisamos entender a Tua vontade, nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Pai, eu peço pela minha vida que o Senhor me ajude a explanar esta palavra, a comunicar esta palavra, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nada se o Senhor não estiver comigo. Então que o Senhor me ajude agora, porque a minha dependência está por completo em Ti. Em nome de Jesus, fala conosco. E esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu falei, hoje é a parte 3 da série sobre as bem-aventuranças, com base em Mateus 5. Mas eu quero rapidamente aqui fazer uma recapitula, né? Uma retrospectiva sobre a parte 2 da semana passada, né? Nós lemos Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este foi o texto que nós expusemos aqui na semana passada, né? E eu trouxe aqui uma reflexão para os irmãos, porque há um paradoxo aqui, né? Entre felicidade e choro, né? Bem-aventurados, em algumas versões, está felizes, né? Felizes os que choram, no versículo 4, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Ora, felizes quem chora, né? Se o choro normalmente ele decorre por causa de uma tristeza, ele está falando que são felizes, são bem-aventurados aqueles que choram por conta de uma tristeza, né? Então isso é um paradoxo, né? Para a gente pensar um pouquinho. E na verdade o texto ele nos está dizendo aqui para nós sobre a questão, como vimos na semana passada, né? Sobre encontrar alegria na esperança em meio ao choro de tristeza. A gente achar, visualizar uma alegria por conta da esperança em meio a uma situação triste. É isso que o texto está nos dizendo. Por isso que são felizes aqueles que choram na tristeza, né? E falei aqui sobre alguns motivos que levam ao choro, né? Choro de alegria, o choro da própria tristeza, né? O choro por causa de
emoções que se alteram no nosso interior, né, por conta de luto, por conta de várias coisas, né, e o próprio pecado, né, que deveria pelo menos nos levar ao choro diante do Senhor, né? E nós vimos que isso o choro ele é uma alteração emocional, né, uma resposta, aliás, uma resposta fisiológica do corpo por conta de uma alteração interna, né? E eu encerrei com a afirmativa de que a palavra de Deus, ela precisa fazer isso. Ela precisa alterar o nosso interior. Ela precisa mexer não só com a nossa cabeça, com o nosso intelecto, mas ela precisa mexer com o nosso coração também, né? Ela precisa mudar alguma coisa dentro da gente, né? Então, basicamente foi esta reflexão da semana passada de Mateus 5:4. E hoje nós lemos aqui então, felizes ou bem-aventurados os mansos, ou os humildes, né, como diz ali na projeção, porque eles herdarão a terra. Eu quero pensar com você um pouquinho hoje sobre isso, porque manso, de fato, não é à toa que essa tradução ali, a NVI, que está projetada, ela está, em vez de manso, ela está dizendo humilde, né? Não é em vão, certo? Porque as duas têm uma íntima ligação, né? A mansidão com a humildade, o ser manso e ser humilde. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. E ser manso, eu vou usar de qualquer forma a linguagem que eu estou aqui, tá bom? Que eu me preparei com base nela. Então vou pensar aqui sobre bem-aventurados os mansos, tá bom? Então ser alguém manso remete a ser alguém gentil, alguém amável, alguém que tem um autocontrole diante de situações complicadas, situações difíceis, né? E na verdade, o Senhor Jesus ele está pregando aqui, iniciando o Sermão do Monte, e ele fala isso, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Senhor, na verdade, está citando ali, eu peço se você puder me acompanhar, sua projeção também, por favor, em Salmo 37, versículo 11. O Senhor Jesus ele está citando este texto do salmista Davi, Salmo 37, 11, que diz exatamente isso. Salmo 37, 11 diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra. Então nós lemos exatamente isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Palavras de Jesus em Mateus 5. E o salmista diz exatamente isso: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então é uma citação do Salmo 37, versículo 11, escrito por Davi, certo? E vocês estão comigo? Graças a Deus, que bom, glória a Deus por isso. E o salmista Davi, então, né, compôs esta canção, né, escreveu este salmo. E é interessante isso, porque Davi ele fala que os mansos vão herdar a terra, né, os mansos, os humildes, aqueles que são amáveis, aqueles que são gentis, né, conforme o significado da palavra manso, né? Mas é interessante Davi ter escrito isso, porque Davi era o quê? Era um militar. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem, por assim dizer, pelo menos nas batalhas, né? Era um homem sanguinário. Né? Ele tinha um sangue de muita gente nas mãos. E é interessante nós lermos isso a partir da autoria de Davi, né? Ele sendo quem era, um militar, um general, né? Provavelmente general, né, irmão João Batista? Acredito, alguma coisa assim, né? Mas sendo quem era, ele escreve que os mansos, aqueles que são calmos, aqueles que possuem autocontrole, eles vão herdar a terra. Né? Um certo paradoxo aí. Mas ainda assim ele era aquele homem de quem se falou, segundo o coração de Deus, né? Ele era este homem também. Mas, como eu falei já um pouco antes, e eu quero reforçar aqui, o significado de manso é alguém de gênio afável, alguém fácil de lidar, vamos colocar assim, alguém dócil, alguém sossegado, pacato, que possui ali um estado de tranquilidade, né? Manso seria, tem este significado, né? E lembrando de outro personagem da palavra aqui, eu queria citar um pouquinho e pensar com vocês a respeito de Moisés. Moisés é citado ali em uma determinada ocasião como o homem mais manso do mundo. E você pode ler isso comigo, por favor. Eu peço que você vá lá para o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 12. E nós vamos observar esta citação a respeito de Moisés.
aquele com quem o Senhor falava face a face, né? Números capítulo 12, versículo 3. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1, né? Vamos ler do início do capítulo, só este trechinho ali. Números capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: falaram Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Ele havia se casado, né? Pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E versículo 3, né, conforme a citação que eu fiz, diz o seguinte: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logicamente na sua época, né? Era o homem Moisés, o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os outros, ou mais do que qualquer outro, está projetado ali, do que qualquer outro que havia na terra, sobre a terra, né? E veja que também há um certo paradoxo, né? uma oposição de ideias ao se escrever isso, porque afinal de contas Moisés, de fato, se a palavra assim o diz, então ele era, né? E de fato nós entendemos que, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em seguida, mas é de fato uma revelação do Senhor a respeito do caráter de Moisés. Mas Moisés, mesmo sendo o homem mais manso do mundo na sua época, Moisés, não sei se ele foi manso em todas as suas atitudes, né? Quem conhece a história de Moisés pode se lembrar um pouquinho, mas mesmo sendo este homem mais manso do mundo, ele matou um homem enquanto ainda estava no Egito, né? Ele matou alguém que estava ali, um egípcio, né? Que estava ali atacando um hebreu, né? Moisés, depois disso, depois que o povo saiu do Egito, ele recebe as tábuas da lei com os 10 mandamentos, e ele faz o quê quando ele vê o povo adorando o bezerro? Ele fica feliz, né? Não, né? Ele joga as tábuas de pedra no chão, ele quebra as tábuas de pedra onde o próprio Deus havia escrito com o seu dedo os mandamentos. Este era o homem mais manso do mundo naquela época, né? E ainda outra ocasião que foi decisiva na vida de Moisés, ele bateu na rocha, ao invés de falar a ela como o Senhor havia ordenado. O Senhor havia dito: fala a rocha e ela vai dar água a vocês, né? E Moisés, ele já devia estar meio estressado, meio cabreiro com as coisas que estavam acontecendo ali, né? Mas ele faz o quê? Ele bate mais de uma vez, né? Mais de uma vez, pode duas, se não me engano, mas ele bate mais de uma vez. Então, ou seja, ele não só não cumpre o que o Senhor falou, de falar, como ele expressa sua raiva, sua ira naquela ocasião. O homem mais manso do mundo naquele tempo, né? E no fim das contas, por conta desse último ato, né, apesar de ter sido mais manso sobre a terra na sua geração, ele não herdou a terra. Ele não herdou a terra. Bem-aventurados os mansos, porque o quê? Herdarão a terra. Moisés era o mais manso do mundo, e ele não entrou na terra. Coisa, né? Ele não herdou a terra. O Senhor levou ele até o alto do monte, pouco antes da sua morte. Falou: toda essa terra aqui que eu prometi, eu vou dar para vocês, para o seu povo, mas você não vai entrar nela, porque você expressou a tua ira batendo na rocha em vez de falar, como eu havia ordenado. O homem mais manso do mundo não herdou a terra. E é interessante pensar na escrita, porque, como nós bem sabemos, isso é um assunto de escola dominical, né? Lá, lembro disso quando era criança, assim, né? Do Pentateuco, né? Que são os primeiros 5 livros, e Moisés foi o autor destes 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Mas em Números, aqui que nós lemos, né? Faz parte deste grupo, né? Então, veja que Moisés, né, o que tudo indica, Moisés, ele escreveu isso aqui acerca dele mesmo, né? No livro de Números, ele é o autor do livro de Números, né? Então, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra?
muito provável que a autoria tenha sido de Moisés, esta escrita. Ou seja, ele escreveu que ele era o mais manso do mundo, né? Na sua geração. Estão comigo? Estão comigo? Claro que há alguns apartes aqui, mas não é o momento de se delongar, se debruçar sobre isso, mas, por exemplo, em Deuteronômio que é citada a morte de Moisés. Então, como que Moisés escreveu sobre a sua própria morte, né? Mas há algumas inserções de determinados textos que, obviamente, são de outros autores, Esdras, por exemplo, né? Não é o momento de se debruçar sobre isso, como eu disse, mas não havia como ele escrever sobre a própria morte, né? Enfim, questões lógicas, né? Mas o fato é que uma das hipóteses para este trecho que nós lemos, que Moisés era o mais manso do mundo, e ele próprio ter escrito isso sobre ele, é que devido ao seu relacionamento extremamente próximo com o Senhor, extremamente íntimo que ele tinha com Deus, Deus o falava face a face, como qualquer fala ao seu amigo, né? Assim a palavra diz. Por conta disso, Moisés podia comunicar e registrar as verdades reveladas por Deus de forma objetiva, mesmo que essas verdades fossem sobre ele próprio, mesmo que estas verdades dissessem que ele próprio era o homem mais manso do mundo. Ele podia falar isso sem reservas, de forma muito clara, por conta da intimidade, do relacionamento próximo, extremamente próximo que ele tinha com o Senhor. Ele podia falar isso sem problema nenhum, porque o próprio Senhor entregava esta revelação a ele. Talvez lendo assim, sabendo que ele é o autor, a gente podia pensar, nossa, mas Moisés era meio metidão, né? Meio se achava um pouquinho, né? Mas não, ele sabia quem ele era, um Deus. E aí, pensando nisso, em tudo isso, sobre a mansidão, sobre ser manso, esse caráter, essa característica de ser manso, e na pessoa de Moisés ter essa intimidade com Deus para saber quem realmente era, pensando nisso, Moisés pôde escrever que ele era o homem mais manso do mundo, certo? Escreveu aqui em Números 12:3. Ele era o mais manso do mundo. E nós? E nós? E o Rafael? E cada um de nós? O que nós podemos dizer sobre nós mesmos? Nós podemos dizer que nós temos sido mansos. Nós podemos dizer sobre nós mesmos que nós temos sido pacientes, bondosos. Nós temos sido amorosos, nós temos sido fiéis, nós temos sido honestos naquilo que chega às nossas mãos. Nós temos sido, enfim, há várias situações, várias características, né? E isso é uma pergunta que, primeiramente, eu faço para mim mesmo e cada um de nós precisa fazer para si mesmo. O que nós podemos dizer sobre nós mesmos? Moisés podia dizer, apesar de tudo, que ele era o mais manso do mundo. E nós? O que nós podemos dizer a respeito de nós mesmos? E aqui um detalhe importante, caso não tenha ficado claro aqui, neste momento aqui em Números 12 que nós lemos, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, eles estavam se revoltando contra ele, né? Se revoltando tanto porque eles julgaram aquele casamento de Moisés como algo que não era bom, né? Eles julgaram desta maneira. E aí eles falaram ali, Números 12, versículo 2: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu, né? O texto diz. Então eles estavam se revoltando, falando, esse Moisés aí que faz as coisas erradas, é nosso irmão, mas ele faz umas coisas aí que não está muito certo. Só ele agora? O Senhor só fala por meio dele? Só ele que faz as coisas? Só ele que é o bam? Só ele que faz tudo? Só ele que pode, faz e acontece? E a gente aqui? Falando deles próprios, né? E a gente aqui, ó? A gente não tem nosso valor, não? Só ele? Basicamente era isso, né? Eu gosto de trazer para uma linguagem mais nossa, para a gente entender o que estava acontecendo aqui, né? E eles estavam fazendo isso, na verdade.
Mas veja que no final do verso 2, antes de falar sobre Moisés ser manso, eles dizem isso e o texto fala assim: o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o que eles estavam dizendo. Esse Moisés aí, estavam praguejando, né, contra ele. E aí o Senhor escutou. E o texto dá esse destaque, né, de Moisés ser manso, porque nós compreendemos aqui, nós entendemos que ele não fez nada diante disso. Ele não reagiu. Por isso que o texto fala que ele era manso. Ele não reagiu. Ele não foi dar carteirada, não foi dar de dedo na cara deles. Não sei o que, eu sou o chefe aqui, eu que mando. Ele não fez isso. Ele não fez. Mas a palavra fala que o Senhor ouviu o que estavam falando contra ele. E aí no versículo 4 nós lemos o seguinte, ó: logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Vamos resolver isso aqui, vamos conversar, fazer a reuniãozinha lá no quartinho, porque é o seguinte: a gente precisa acertar isso daí. Basicamente era isso que estava acontecendo, né? Então, depois nós não vamos nos delongar aqui nesta leitura, mas o próprio Senhor Deus defendeu a Moisés neste caso. O Senhor foi quem o defendeu. E ele vai falar lá adiante, eu falava com os profetas por meio de visões e tal. Não é assim com Moisés, porque com ele eu falo direto. Eu falo face a face. E é com ele que eu falo. O Senhor dizendo isso para Miriam e Arão, né? Então o próprio Senhor defendeu a Moisés aqui nessa situação. Não foi ele quem se defendeu. Ele era o mais manso do mundo, apesar de ter feito algumas coisas ali durante a sua vida, como todos nós fazemos, né? Como todos nós fazemos. Mas ele não reagiu diante daquela situação. Ele de fato fez jus àquela característica de ser o homem mais manso do mundo e não reagiu. E aí o Senhor o defendeu. O Senhor o defendeu. Eu faço a mentoria com um grupo de pastores do SARA. SARA é o nome da organização que faz ali, né? Servindo de apoio, refrigério e amizade. SARA. E nós fazemos mentoria uma vez por mês. E um dos princípios do SARA é este, que é muito difícil para muitos de nós, né? Não só pastores, mas nós como seres humanos, né? Mas um dos princípios do SARA é: nunca se defenda. Nunca se defenda. Difícil, né? E muitos irmãos compartilham: nossa, isso aqui é difícil para mim. Como esse aqui, o nunca se defenda, é difícil. Por mais manso que a gente procure ser, quem seja, ou procure ser, como isso é difícil. Como agir igual Moisés aqui é difícil. Deixar que o Senhor nos defenda. Agora eu fico pensando o seguinte: que aqui o Senhor defendeu a Moisés. Como seria com a gente em uma situação semelhante? Qual seria o julgamento de Deus, o parecer de Deus sobre nós em um caso um caso semelhante a este, né? Quando nós somos vítimas de alguma palavra, né? De alguma murmuração. Qual seria o julgamento do Senhor ao nosso respeito? O que o Senhor diria sobre nós nestas situações? Ele iria nos defender? Ou ele iria nos acusar? Igual fez com Arão e Miriam. Ele iria nos elogiar na nossa atitude, como ele fez com Moisés? Ou ele iria nos repreender, como fez com Miriam e Arão? Qual seria a palavra do Senhor a nosso respeito? Mas é preciso dizer ainda que a mansidão, mesmo sendo essa característica de gentileza, de tranquilidade, de amabilidade, né, ser alguém pacato, não quer dizer, não, por favor, não pense desta maneira, não quer dizer baixar a cabeça para tudo e aceitar todas as injustiças calado. Não é isso. Por favor, nós temos que ter um equilíbrio aí. Não é isso. Nós não podemos ver as coisas que estão erradas, as injustiças, vamos colocar nesta palavra,
seja com a gente mesmo ou com os outros, nós não podemos aceitar tudo calado também. Ser manso não é isso. Não é isso. Aceitar a injustiça sem fazer nada, quando nós podemos de fato fazer, não é mansidão, é covardia. Diferente. São coisas diferentes. É conformismo. Tanto é que lá em Mateus 5, quando nós lemos no início, né, nós vimos o seguinte, sobre este tema: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas no versículo seguinte, que é o da semana que vem que a gente vai ver, diz o que? Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós precisamos ser estes, mesmo sendo mansos, buscando essa mansidão, nós precisamos ser estes que têm fome e sede de ver a justiça de Deus, né? A justiça sobre as coisas, se fazer cumprir. Nós vemos aí nas notícias todo dia, fala noticiário, um termo mais antigo, né? Nas notícias, todos os dias, pessoas, autoridades que saem impunes dos seus crimes. Pessoas não necessariamente políticos, né? Mas pessoas que saem impunes dos seus crimes. Isso, claro, traz uma sensação de, pelo menos comigo, né? Talvez mas traz uma sensação de um pouco até de uma certa revolta, vou colocar essa palavra aqui, mas uma sensação de justiça não satisfeita, né? Em certo sentido. E nós precisamos de fato ter a fome e sede de justiça, mesmo sendo mansos. Mesmo sendo mansos. Bem-aventurados os mansos, felizes são os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Herdar, receber herança, né? Adquirir por herança. E isso tem uma ligação muito forte com o primeiro sermão desta série, que está ali com base no versículo 3, né? Bem-aventurados os humildes. Tanto é que estava projetado no texto de hoje, né? Estavam os humildes, na outra versão ali. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. E hoje, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, essas duas características são intimamente ligadas, uma com a outra. Os humildes de espírito, com a primeira parte, quer dizer, né? Com os humildes de espírito e o reino dos céus. Né? Então veja, versículo 3 ali, eu quero ler de novo, que a humildade de espírito nos faz possuir o reino dos céus. Né? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, a propriedade deles é o reino dos céus. A humildade nos faz receber o reino dos céus. Né? Adquirir propriedade sobre o reino dos céus, junto com Jesus. E a mansidão nos faz o quê? Herdar a terra. Herdar a terra. Humildade e mansidão se conectam. Na primeira a gente ganha o céu. Na segunda a gente herda a terra. Estão acompanhando? Amém ou misericórdia? Graças a Deus. Com humildade de espírito nós recebemos o reino dos céus. Com a mansidão, nós herdamos a terra. As bênçãos, irmãos, decorrentes de humildade e mansidão, elas são espirituais, mas elas são também materiais. E está tudo bem falar sobre isso. Tudo bem. Né? As bênçãos decorrentes de humildade e mansidão são espirituais, reino dos céus. Mas elas também são materiais. Herdar a terra. Isso é uma bênção que Deus nos dá. Uma dádiva que Deus nos dá. Bênçãos espirituais e materiais também. E Ele sabe tudo o que nós precisamos. Né? Tanto é que, se você não quiser abrir, está tudo bem, mas em Filipenses 3, versículo 20, diz o seguinte, Paulo vai falar o seguinte, Filipenses capítulo 3, verso 20, se puder só projetar para mim, por favor, fica mais fácil. Filipenses 3, versículo 20, Paulo fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus.
Daí que se diz que nós somos cidadãos do céu, né? Cidadãos do céu, porque a nossa pátria não é esta. Nossa pátria de fato, né? Ela é a pátria celestial, a qual nós estaremos um dia pela fé com o Senhor Jesus. Mas nós somos também cidadãos, né? Não somente da pátria, cidadãos da pátria celestial, do céu, né? Mas nós somos cidadãos desta terra também. Temos deveres a cumprir, temos coisas a fazer para cumprir deveres cívicos, né? De cidadãos. Cada um de nós aqui tem um CPF, tem a nacionalidade, né? Tem a nacionalidade, cidade onde nasceu. Nós precisamos ter as nossas, vamos colocar assim, cumprir certos requisitos deste mundo também. Afinal de contas, o Senhor nos colocou aqui. E o próprio Senhor Jesus, ele entendia muito bem esse princípio. Jesus pagou imposto. Jesus pagou imposto. Ele não precisava, mas ele não quis escandalizar os fariseus, os judeus ali na época. Ele pagou imposto, ele e Pedro pagaram imposto. E ele incentivou, ele orientou as pessoas a fazerem o mesmo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpram as tarefas de vocês aqui e cumpram as tarefas de vocês diante de Deus. As tarefas, eu não gosto muito desse termo, mas cumpram o que vocês precisam diante de Deus, mirando a pátria celestial. Então, nesse sentido, eu estou falando isso por conta do caráter espiritual e material da humildade, né, e da mansidão. Na humildade nós recebemos o reino dos céus, e na mansidão nós herdamos a terra. Caminham juntos, né? E talvez não pareça para alguns de nós, mas a mansidão e a humildade influem em todas as esferas da nossa vida, material e espiritual, e também de forma positiva ou negativa, né? E o próprio Senhor Jesus, que falou a respeito disso, ele foi o maior exemplo de mansidão. Foi o maior exemplo de mansidão no seu próprio processo do seu sacrifício, né, da sua crucificação, da sua tortura antes da crucificação. Ele foi o que a palavra diz, que foi o cordeiro que foi, sem proferir uma palavra, foi mudo, né, ao matadouro, como cordeiro de fato vai ao matadouro. Ele não disse uma palavra, levando chibatada nas costas, levando pauladas na sua cabeça, sendo cuspido. Ele foi o maior exemplo de mansidão que nós encontramos na palavra. E ele vai dizer o seguinte, um texto bem conhecido de Mateus capítulo 11, verso 29. Ele vai falar o seguinte, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então veja como é importante essa característica da mansidão, da humildade. Tanto é que neste texto o Senhor fala dela duas vezes, se unem uma com a outra, se misturam uma com a outra, né? Sou manso e humilde de coração. E no sermão ele fala: bem-aventurados os humildes e bem-aventurados os mansos. Ele repete. Se ele repete é porque nós temos que entender que isso tem extrema importância. A mansidão, a humildade. Eu fui dar uma olhada, enfim, na quantidade de vezes que esta palavra aparece, não são tantas assim, até, mas isso não diminui em nada a sua importância, né? A palavra manso aparece 5 vezes na palavra, olhei numa chave bíblica lá, né? Pesquisei, e a palavra mansidão aparece 15 vezes. 15 vezes. Eu quero partir para encerrar citando algumas dessas vezes. Eu peço que você abra lá comigo Tiago, por favor. Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3, verso 13, já partindo para encerrar minha fala hoje. Mas esse texto diz o seguinte, está projetado ali também. Vou ler aqui conforme a versão projetada, ó. Tiago 3, 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e
por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Na minha versão diz o seguinte, ó: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então ele está falando aqui o seguinte, ó: você tem alguém aí que é sábio e inteligente? Vocês estão dizendo isso acerca de vocês mesmos? Então demonstrem isso com atitudes de mansidão. É isto que o texto está nos dizendo. Vocês acham que Tiago 3,13, para quem quiser anotar, Tiago 3,13. Vocês estão achando que vocês são sábios, que vocês são inteligentes? Então demonstrem isso com mansidão. Demonstrem isso com mansidão. Ninguém que eu pelo menos entendo desta maneira, ninguém que é sábio fica falando aos quatro ventos que é sábio. Ele demonstra. Ninguém que é inteligente deveria pelo menos ficar falando para todo mundo, eu sou inteligente. Isso deve ser perceptível, deve ser demonstrado. E a orientação aqui é: demonstrem com as atitudes de vocês. Para nós. Né? E o último texto que eu quero citar, bem conhecido também, por conta que a mansidão, ela é um fruto do Espírito, é uma das manifestações do fruto do Espírito. Né? Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23. Vou ler o 22 também, mas diz o seguinte, ó. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade. Aí 23. Mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso é a característica de alguém que tem o Espírito Santo na sua vida, dentro de si. Ser manso é alguém que busca essa característica porque quer ser semelhante a Jesus. E felizes são estes, felizes são os mansos, porque eles alcançam graça e misericórdia e bênçãos do Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu quero orar então com você, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, porque ela nos ensina hoje, Senhor, a cada um de nós, a mim e aos meus irmãos, a respeito da mansidão, a respeito desta característica de sermos mansos, de sermos pessoas fáceis de lidar, ou pelo menos deveríamos ser fáceis de lidar, pessoas amáveis, pessoas pacatas. Que o Senhor nos ensine a ser esta pessoa, este tipo de pessoa, em nome de Jesus. Nós queremos ser aqui semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. E o Senhor Jesus fala que é manso e humilde de coração. Então não há como buscar semelhança ao Senhor sem buscarmos esta mansidão, esta humildade. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, revele do alto sobre nós como nós podemos fazer isso, Pai. Mas ao mesmo tempo em que temos Jesus como modelo de mansidão, de humildade, Ele também se indignou quando viu vendedores profanando o templo, fazendo coisas que não deveriam dentro do templo. Ele se indignou porque Ele tinha de fato esta fome e sede de justiça. Ele tinha o zelo pela tua casa. Que nós também sejamos assim, no sentido de não nos conformarmos com as injustiças, de mesmo buscando a mansidão, não nos conformarmos com as injustiças que acontecem à nossa volta, principalmente quando nós podemos fazer algo a respeito. Tua palavra fala que o reino do Senhor é justiça e paz e alegria.
nós possamos nos lembrar disso, de mesmo buscando a mansidão, porque afinal de contas é um fruto, uma das manifestações do fruto do Espírito, mas que nós possamos também prezar pelo reino do Senhor, que é a justiça. Nós vamos ser ministrados na semana que vem a respeito da fome e sede de justiça. Nós possamos nos lembrar disso e buscar de fato ser fartos disso, em Ti, Senhor. Ter fome e sede de justiça para buscarmos satisfação no Senhor, para a Tua própria glória. Mas por hoje, Senhor, nos ajuda a ser mansos, humildes de coração, assim como o Senhor Jesus foi aqui na terra e permanece sendo. Em nome de Jesus e para a Tua glória, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.